Fala sério, meus amores do meu coração. Sétimo ano A, sétimo ano B, sétimo ano C. Chega mais, pessoal. Chega porque o meu coração tá cheio de saudade, mas também tem aí um pouquinho de alegria nessa semana, né? De comemoração aí pelas festas juninas. Semana também de algum estudo, muito estudo das provas. Vamos aqui, estamos fortes, né? Estamos na batalha, você daí, eu daqui, todos batalhando, pessoal. Vamos juntos, a gente não pode esmorecer, a gente não pode deixar se abater, tá bom? Essa pandemia vai passar, já tá passando, estamos aí no meio da tempestade, logo ela passa e a gente vai se encontrar de novo, é claro, vocês sabem. Vamos lá? Bora revisar meu conteúdo que mais tarde tem minha prova? Vamos comigo. Hoje nós vamos retomar os nossos conteúdos aí, os fenômenos naturais, os impactos ambientais, né? Que nós vamos ter aí os vulcões, terremotos, tsunamis e atividades humanas. Vamos rever também algumas características gerais das plantas, como também fotossíntese e a respiração celular, belezinha? Então vamos lá. Qual é o meu objetivo com relação à aula de vocês hoje? Eu quero que vocês ampliem as possibilidades de aprendizagem que vocês já viram nos assuntos que a gente já trabalhou até aqui, dando a vocês a oportunidade de reforçar, aprofundar e também suprir as carências dos conteúdos que vocês acharam mais complexos. Vamos lá? Fenômenos naturais, impactos ambientais. A gente já viu que fenômeno natural não tem nada a ver com os fenômenos naturais acontecem por uma pequena passada do ser humano, porém, fenômeno natural, vulcões, terremotos, tsunamis, né? Os impactos ambientais é o que esses fenômenos naturais podem fazer com o meio ambiente e com os seres vivos que nele está inserido. Os impactos ambientais compreendem todas as ações no meio ambiente que acarretam consequências para os seres vivos. Pode ser causado por fenômenos naturais, que é vulcão, terremoto, tsunamis, vendavais, tempestades, atividades humanas ou por atividades humanas como desmatamento, queimada, mineração, contaminação da água, poluição do ar, poluição da água, né? E etc. Vulcões. A gente já viu nada mais, nada menos que vulcões são aberturas na crosta terrestre, por onde de lá sai o material que vem lá do manto da Terra. Os vulcões, eles surgem em regiões próximas ao limite entre as placas tectônicas. Podem se localizar na superfície terrestre ou no fundo dos mares. As erupções vulcânicas, elas envolvem a liberação do magma e de outros materiais, como gases e rochas, né? Ou seja, toda vez que um vulcão entra em erupção, ele traz lá do manto da Terra o magma. Ao passo que esse magma sai pela superfície da Terra, por essa abertura dessa montanha, que um vulcão é como se é uma montanha com abertura, por onde de lá vai sair esse magma, né? Que é o material que vem lá do manto da Terra. Por onde ele sai, a temperatura é tão grande que é capaz de derreter até rochas. Porém, quando ele para de expelir essas lavas, né? Quando ele para, essa erupção dele cessa, toda aquela rocha derretida, ela vai se solidificar, ela vai esfriar, vai ficar dura, vai se transformar em pedra ou em montanha, tá certo? A lava, ela destrói o que estiver em seu caminho, destruindo paisagens. Depois que ela é resfriada e solidificada com o passar do tempo, forma os solos férteis ricos em minerais, né? O solo no fundo do mar, ele é cheio de pontos quentes, locais em que o magma do interior da Terra pressiona a superfície do fundo do mar, formando vulcões. E lá existe vulcões no fundo do mar, existe, pessoal. Existe. Muitos deles já inativos, e que se transformaram até mesmo em ilhas, né? Mas ainda existe vulcão ativo no fundo do mar. Esses vulcões no solo marítimo
entram em erupção e ao longo de milhões de anos eles expelem essa lava que se acumula e ao ultrapassar a linha da água forma uma ilha. Legal, né? Eu tenho vontade de ir numa ilha. Tu não tem não, Ana Renata? Diz aí a gente fazer uma expedição para uma ilha. Ia ser incrível, né? Um possível impacto provocado por um desastre ambiental, como um vulcão ativo, são as queimadas dos habitats ao redor desse vulcão. Claro, o vulcão espelha a lava, aonde essa lava cair, vai acontecer o quê? Vai queimar a paisagem, destrói casas, deixa cidades soterradas, como o vulcão Vesúvio, né? Lá em Pompeia, que ele fez o que? Ele cobriu a cidade de Pompeia, matou aquelas pessoas que estavam lá desprevenidas, muitas dormindo, outras rezando, outras, né? Ok? Um possível impacto provocado por um desastre ambiental, como um vulcão ativo, são as queimadas de habitats ao redor desse vulcão, que é um desastre ambiental natural, pois pode levar à morte dos seres vivos desses locais, estando eles ocupados por ser humano ou não, né? Então, seres humanos podem morrer? Podem, porque muitas vezes a lava vem numa velocidade tão grande, as explosões, que não dá para a pessoa correr. Ela pensa que não, a lava está invadindo a casa dela, não tem como correr, não tem como escapar. Terremotos. Os terremotos são o quê? Abalos sísmicos que ocorrem com o choque entre as placas tectônicas, o que gera os tremores no solo. A gente já viu isso também. Quando ocorrem no fundo dos oceanos, os terremotos são chamados de maremotos e podem causar tsunamis, que são aquelas ondas gigantes que invadem a cidade. Os dois fenômenos eles têm origens semelhantes, pois ocorrem em decorrência da movimentação das placas tectônicas. Aí Lucas do 7º C vai me perguntar assim: tem como a pessoa saber quando vai ocorrer um tsunami? Bem, tem uns estudos que cientistas descobriram que quando está prestes a acontecer uma tsunami, tipo, a gente está assim numa praia e aquela água muito, né? Aquelas ondas e tudo. Quando de repente você vê a água do mar recuar, a água do mar voltar assim, a uma distância grande da praia, a água do mar seca todinha assim, ó. Quando ela desce todinha, recua essa água, corra, porque é sinal que vem, né, um tsunami. Esses são os indícios, né, de pessoas, foram o quê? Estudos feitos, relatos de pessoas que estavam às vezes naquele local que aconteceu a tsunami, que eles relataram, e estudiosos que também fizeram essa pesquisa e descobriram isso, que é o quê? Um dos sinais de que vai acontecer a tsunami é quando a água da praia, do mar, recua lentamente, a longos metros, né? a quilômetros de distância. Quando ela recua, quando ela entra de volta para o mar, então aí pode acontecer uma tsunami. Bom, as atividades humanas, né, e impactos ambientais. Algumas atividades antrópicas afetam negativamente o ambiente e causam graves impactos aos ecossistemas, ocasionando perda de habitats das espécies, até mesmo a extinção delas. Outros impactos antrópicos, pessoal, é a atividade que o ser humano faz, que afeta negativamente o ambiente que ele está inserido. Outros impactos, pessoal, são desmatamento, que a gente sabe que é a derrubada das florestas, a fragmentação delas, a poluição do ar, causado pelas indústrias, pela emissão de gases dos automóveis, a poluição da água, quando é jogado, lançado no mar, muitos canalizado esgotos, lixo, que às vezes a gente vai para a praia, não tem cuidado de recolher o nosso lixo, aquele lixo vai para dentro daquela água do mar. E também a contaminação do solo, que é quando a gente não faz a nossa
missão, a nossa função, que é ajudar o meio ambiente, o solo, que é quando a gente não faz a separação de lixo e joga tudo, mistura tudo, volta para o lixo. Então o que é que acontece? Vai para o aterro sanitário e lá, ou então para os lixões, e lá vai acontecer a contaminação do solo. Queimadas também podem ser ocasionadas, são ocasionadas na maioria das vezes pelo ser humano, certo? Introdução de espécies exóticas invasoras, ou seja, aquelas espécies que vêm, né? Pode acontecer de espécies que são trazidas de outros ambientes ou são levadas para outros ambientes e elas lá não se desenvolvem, né? Como também espécies invasoras, que são aquelas espécies que têm aí uma capacidade muito grande de se adaptar, podendo ou não trazer benefícios para o meio ambiente. Exploração excessiva de recursos naturais, que é no caso que explorar os recursos naturais sem ajudar a repor, né? E tráfico de animais silvestres, que é quando quando as pessoas vendem animais silvestres, captura da natureza, às vezes maltrata, né? E atrapalhando ali o ciclo de vida daquele ser para vender, né? Características gerais das plantas, que é outro assunto que vai cair na nossa avaliação. As plantas estão agrupadas no reino das plantas ou reino plantae. Todas as plantas são pluricelulares. Por quê? Porque tem muitas células e essas células têm várias funções. As plantas são autótrofas porque elas produzem seu próprio alimento, não precisa ninguém botar alimento para ela. E a maioria apresenta clorofila, que é o pigmento que dá cor verde, que permite essa fotossíntese. Lembrando que as células dos vegetais, elas são eucarióticas. Lembra, Guilherme Zacarias, que é uma célula eucariótica? Aquelas células que têm um núcleo, né? E esse núcleo guarda o DNA. Então, as células das plantas são eucarióticas, tornando esse ser eucarionte. A célula vegetal, ela é semelhante ao animal, mas ela contém algumas organelas que diferem da célula animal, como, por exemplo, a parede celular. Para que a parede celular na célula das plantas? Para permitir que aquela célula seja mais rígida, que não seja tão frágil. Os vacúolos também é mais uma parte que tem na célula das plantas, que são responsáveis por armazenar substâncias nutritivas das células da planta, e também os cloroplastos, que são as organelas presentes apenas em células de plantas e algas e nas regiões que ficam iluminadas. Essas algas possuem a cor verde devido à presença de quem? Da clorofila, e são responsáveis pela realização da fotossíntese. Fotossíntese e respiração celular. A planta faz? Claro que sim. Ela faz isso em dois processos, né, Mariane? Né, Mariana? Pois bem, a fotossíntese e a respiração celular são processos que fornecem alimento, oxigênio e energia para os seres vivos, garantindo a realização dos seus processos vitais, ou seja, do seu processo de desenvolvimento. A fotossíntese ocorre nos cloroplastos, gente, não esqueça. E é realizada pelas plantas, pelas algas e pelas cianobactérias. Por meio de quê? Da luz solar, da água, do dióxido de carbono e dos pigmentos fotossintéticos como a clorofila. A planta produz seu próprio alimento, ou seja, ela é autótrofa. Que é o quê? Qual é o alimento da planta? A glicose. Além dela produzir a glicose, ela libera oxigênio para o meio ambiente. Lembre, a fotossíntese, ela é realizada apenas durante o dia, que é o que contém a luz solar. Precisa da clorofila, do dióxido de carbono, né, para poder ela fazer esse processo, que é o quê? Captação da luz solar,
a absorção do gás, do dióxido de carbono, que é o gás carbônico, juntamente com água e a clorofila, ela vai fazer o que? Esse processo que ela absorve essas coisas e ela dá ao meio ambiente o que? O oxigênio. Também ela devolve uma parte da água para o meio ambiente, né? Tornando aí o ambiente até mais úmido pela transpiração dela. Além do que ela produz seu próprio alimento, ok? Enquanto o dióxido de carbono na fotossíntese, enquanto o dióxido de carbono é absorvido pela planta, o oxigênio ele é eliminado. Então, entra gás carbônico, solta oxigênio. Respiração celular. Respiração, como a planta ela é um ser vivo, ela também respira, né? Então, a respiração celular ocorre em todas as células das plantas, na organela chamada mitocôndria. Nesse processo, a glicose ela é degradada na presença do oxigênio, liberando energia, dióxido de carbono e água, ok? Então, ela é degradada, ela é consumida na presença do oxigênio. A respiração das plantas, gente, acontece de dia e de noite, diferente da fotossíntese, que acontece mais durante o dia por conta da luz solar. Já a respiração da planta, como todo ser vivo, ou você respira só de manhã? Hein? Você respira só de manhã? Não. Você respira só de noite? Não. A planta também não. Ela é um ser vivo. Ela respira durante o dia todo, às 24 horas do dia. Certo? E é isso. Estude com dedicação, gente, para que nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Quando eu digo estude com dedicação, independente de estar acontecendo essa pandemia ou não, estuda. O estudo é algo que ninguém pode roubar de você. O seu conhecimento. Quem estuda sempre aprende alguma coisa, né? Impossível alguém dizer que está estudando e não aprender, a menos que você esteja mentindo para você mesmo, né? E assim, eu sei que vocês estão fazendo a parte de vocês, nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês, vocês sabem onde nos encontrar, então nos procurem, tá certo? Lembre que nós temos toda semana também a nossa aula ao vivo, a nossa aula online, que eu espero vocês com as suas dúvidas para tirá-las, tá certo? Então, um beijo no seu coração, fique bem, estude para a nossa avaliação daqui a pouco, né? E até a próxima. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.